Fala, turminha! Muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando dos movimentos, dessa loucura que tá o índice ontem e hoje, para que vocês possam ter as melhores oportunidades e a gente entender o que é que está acontecendo no gráfico, né? Não sem antes pedir aquele like, que já é de praxe, para vocês ajudarem sempre o canal cada vez mais a crescer. E também, turminha, passar aqui para falar para vocês sobre isso aqui, ó. Bora aproveitar as últimas 6 horas aí da Apex com a promoção de 90%, né? Então, ainda dá tempo de você correr lá, comprar suas contas para fazer o teste e aproveitar essa promoção aí que termina agora, termina à meia-noite ali, 1h da manhã, na verdade, né? Horário de lá, que é meia-noite, horário deles lá. Então, o link está na descrição, tá? Com o link já com o cupom de desconto aplicado, ou seja, se você clicar naquele link ali que está na descrição do vídeo, já vai direto para a página lá de compra com o cupom de desconto aplicado. Você não precisa nem saber qual cupom é, tá? Então ali já tem tudo isso prontinho para você, beleza? Então, bora falar do índice aqui, que é o que interessa para nós. Eu até deixei aqui no gráfico de 1 hora, para que a gente possa entender essa movimentação do gráfico no time frame longo, né? A gente está percebendo aí que o preço está numa movimentação de alta, né? Vocês percebam aí no gráfico de 1 hora que a movimentação ela é bem clara, tá? Ali ele está limitado pelo TradingView, tá, turma? Então, a movimentação ela é bem clara. Nós temos aqui um teste dessa região de 50% que já foi feito. E o que a gente tem aqui de importante para estar tratando com vocês no macro, por isso que a gente está olhando. Vocês percebam, deixa eu só dar uma limpada nesse gráfico aqui, para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Vocês percebem que aqui a gente ficou uma região de liquidez e aqui embaixo o preço parou exatamente na região de liquidez aqui, ó, com um order block dos 60 minutos aqui embaixo. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, tá? Que vocês devem prestar atenção. Olha só. Vou botar aqui no 4 horas para ver se fica melhor. Isso daqui. Esse movimento aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Depois a gente vai filtrar ali no 1 hora. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é justamente no nosso Fair Value Gap do 1 hora. Olha só, agora a gente tira do 4 horas, né? A gente fez a filtragem normal e a gente traz aqui para 1 hora, ó. E a gente tem essa região. Então, aqui a gente tem uma região muito importante, tá? Primeiro, o preço não conseguiu romper esse topo aqui, então ele obrigatoriamente vai vir testar esse fundo. E é o que eu estava falando para vocês na aula ali no grupo de alunos, né? O pessoal que estava falando hoje de manhã, por que eu não coloquei fundo no estudo e coisa e tal. Justamente porque não tinha fundo, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouco o gráfico para ficar um pouco melhor. Justamente porque não tinha fundo. A gente teve uma região de liquidez aqui que ele está indo testar o fundo e eu tenho fundo aqui embaixo. Aqui não era fundo, né? O gráfico simplesmente parou ali porque terminou o pregão e depois hoje ele deu continuidade no movimento e hoje ele parou testando essa região de liquidez. E a gente estava discutindo isso ali no grupo de alunos, até no grupo geral a gente falou sobre isso, que o problema das pessoas é achar que vai chegar aqui, qualquer movimento já vai sair comprando com essa região imensa de liquidez que a gente tem aqui atrás. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Para quê? Para que vocês não virem a liquidez, né? A gente tem pontos importantes atrás e quando a gente tira o zoom do gráfico, e faz o desenho do Premium Discount, né?
a gente vê o quê? Que o preço, ele tá exatamente... Cadê? Deixa eu só reverter. Que o preço está exatamente nos 50%. Por isso que existe aqui ainda essa briga. Estão vendo, ó, no movimento macro? Por isso que essas zonas aqui, ó, eu tenho dois pontos importantes aqui. Deixa eu ver uma que eu não queria. Que são esses dois imbalances aqui, né? Então, assim, nós temos dois pontos muito fortes na região de demanda, onde pode puxar esse preço para baixo. Então, não se iludam de querer achar que agora o preço... Porque a gente, quando começa a olhar muito os 5 minutos, se ilude com isso, né? Você acha que o preço deu essa baita queda, que você fala, ah, agora ele já caiu muito, agora eu vou comprar porque agora ele vai subir. Aí você compra, ele dá só aquela triscadinha para cima e rasga para baixo de novo. Isso é muito comum acontecer. É assim que ele faz essa super tendência, ó. Tá vendo? É dessa forma. E quando você olha isso aqui, ó, isso aqui é simplesmente o dobro do tamanho disso daqui. Então a gente não pode achar que aqui o preço já caiu demais e agora vai subir. Não, ele ainda tem o fundo aqui para testar, né? Ele tem esse fundo, tem essa liquidez aqui embaixo, desse Fair Value Gap, tem tudo isso. Então eu diria que é mais provável ele fazer esse movimento, depois ele vir dar a venda, mas o ponto crucial está mais para baixo. A gente não pode querer, eu falo isso no treinamento, a galera que está fazendo o treinamento já está cansada de saber. Eu vou até deixar marcado isso aqui no gráfico de 1 hora para a gente entender sobre a zona de oferta e demanda. A gente está cansado de saber já, a turma que opera, que está fazendo o treinamento sobre a questão da estrutura, a questão do topo forte e fundo fraco. Quando você tem isso aqui, ó, você tem um topo que não conseguiu ser rompido e o preço está testando fundo, de forma alguma você pode já achar que vai comprar aqui e ele vai subir. Não. O mais correto para você pensar em compras é depois que ele renova. Porque depois que ele quebra a estrutura, que ele está dando continuidade na queda, é muito mais provável ele fazer um pullback de correção para continuar descendo. E esse pullback você pode surfar. Agora, é o contrário, por exemplo, se ele tivesse rompido esse topo, aqui seria o melhor ponto de compra. Mas ele não rompeu. Então, se ele não rompeu o topo, você tem que estar esperto, porque os stops daqui atrás dessa galera que está comprada, né? Os stops que estão aqui atrás da turma que está comprada, é aqui que é acionado. Por isso que eu falo para vocês, eu bato muito isso na tecla do treinamento, que é a questão de onde está a liquidez e você entender aonde o dinheiro está, para você não fazer besteira, não se esquecer de se atentar, que aqui é a região de demanda, tem um order block aqui, eu vou comprar. Não, se ele não rompeu esse topo aqui, a tendência é que ele vai vir testar esse fundo. Se ele não vier subir daqui, paciência, depois ele vai fazer uma quebra de estrutura e ele vai dar uma oportunidade para você entrar. Mas sem quebra de estrutura, sem confirmação, não tem entrar em compra, deu um sweep, tem um candle com volume ali embaixo. Não existe isso, isso é só para tomar stop, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. E foi por isso que eu coloquei nos 60 minutos. Para vocês verem, ó, que não adianta ficar procurando. Eu não vou ficar marcando 20 mil order block, né? Um monte de order block aqui no meio desse caminho, porque vai ser só para poluir o gráfico e não vai ajudar vocês em nada, tá? A gente tem aqui, ó, regiões que são importantes. Essa aqui lá em cima, que é um order block do 15 minutos atrás de uma zona de liquidez. E esse outro aqui que eu já deixei marcado no estudo de ontem, que também é uma região, é o order block de todo mundo que estava comprado ali anteontem, na terça-feira, e o preço só caiu, então pode ser um ponto de interesse. E outro ponto de observação é essa aqui, é a máxima de hoje, a liquidez ali, tá? Mas o que eu falo a liquidez? Cuidado por causa de vocês não serem pegos de surpresa, né? Do preço vir aqui, faz o choque, volta, aí vocês vão achar que ele vai chegar aqui. Aí ele pega a liquidez aqui, derrete e depois ele vai lá em cima. Vocês sabem que o preço trabalha dessa forma, então fiquem atentos, tá?
Mas o que vocês precisam saber é que os pontos cruciais de tomada de decisão estão aqui e estão lá em cima. Além disso aqui, eu ficaria atento a essa região aqui, ó, tá? Que foi o fundo rompido. Aqui você também pode ficar atento nessa zona aqui, mas claro, como tá longe, tá 3.000 pontos para cima, não é amanhã que a gente vai resolver isso, ainda mais numa sexta-feira, né? Só para eu mensurar um pouquinho aqui, 2.400 pontos. Não vai ser numa sexta-feira que ele vai subir isso, a não ser que aconteça alguma coisa. Tudo bem que amanhã tem a posse da presidente da Petrobras. Então, vai que o mercado fique eufórico, vai que ela fala coisa que os investidores gostem, né? Então a gente não pode, eu nem sei se vai ter depoimento, se vai ter entrevista dela, coletiva dela ou o quê. Depois eu tenho que ver e eu posto lá no grupo para vocês. Mas só um fator extra do normal que faça o mercado andar de volta esses 3.000 pontos aí para buscar aquela liquidez. A tendência é que ele fique nesse range aqui. Mas quem sou eu para falar, né? O mercado é que manda, o mercado faz o que ele quer. Tá? Então a gente tem essa ideia, só que a gente sempre trabalha de que forma? Da forma como eu falo para os alunos. A gente sempre tem que estar reagindo ao que o mercado nos mostra e não querendo adivinhar, não querendo achar que é o dono da verdade. Quem opera achando que é o dono da verdade só se ferra no day trade, beleza? Então cuidem com isso daí. Tá? Então o índice não adianta ficar marcando um monte de coisa que não vai levar a lugar nenhum. A gente tem de informações aí de pontos importantes aí são esses, e até colocaria como esse aqui também, um outro ponto aí de observação, tá? Mas nada que você eu vou marcar um order block. Não, tá? O único ponto que seria coerente ser talvez considerado como order block era essa região, porque teve um movimento brusco depois. Isso aqui é mitigação, não tem movimento brusco nenhum, então você não tem order block se você não tem. Por que aqui eu considero esse aqui? Subiu movimento brusco contra. E esse aqui, subiu movimento brusco contra. É isso que interessa para ser um order block que seja interessante de você analisar. Não esse monte de candlezinho parecendo, que nem eu falei ontem, parece um teclado de piano na diagonal, tá? Um preto, um branco, um preto, um branco, um preto, um branco. Isso não é order block, tá? Isso é mitigação. É isso que eles fazem para empurrar o preço para onde eles querem, quando tem interesse. Fechou? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar hoje também ficou travado, né? Olha aqui que eu falei para vocês sobre a movimentação. Se eu lembro ontem, eu falei que a gente tinha pontos importantes para esperar nesse gap aqui e dependia da quebra da estrutura, né? Então, perceba o que aconteceu no dólar, ó. Ele veio e olha o movimento no dólar. Quando vocês começam a entender sobre a liquidez, vocês vão ver que o preço ele dá muitos sinais. Eu não estou nem olhando os 5 minutos, tá? No 15 minutos ele mostra aqui, ó. Aqui eu tenho um gap que eu avisei ontem que esse gap era uma região muito importante caso o preço rompesse aqui. Inclusive, eu lembro no estudo que eu falei que o preço poderia, inclusive, romper aqui para ir no alvo. Não foi, né? Segurou aqui. Mas isso aqui era um movimento muito previsto, esse fechamento de gap. E aí, olha o que o preço faz aqui. Percebam qual foi o maior volume do dia. O start depois do fechamento do gap. Você tem a absorção e o start. E junto nisso, você tem aquela característica que eu sempre falo para os alunos, ó. Pivô de baixa, não fechamento de gap, cenário extremamente favorável. Para quê? Para todo mundo sair vendendo fundo, depois de um baita de uma, que nem a gente sempre fala, se você tem um candle de engolfo desse no 15 minutos, vindo romper fundo, é força vendedora, o mercado vai andar para baixo. Ainda mais com volume alto aqui, porque até então a gente não tinha essa barra, né? O volume crescendo, e aí o que acontece com a turma? Se induz ao erro, né? Vender fundo no rompimento de pivô. Aí o mercado vem e vai estopando a turma e até fecha o outro gap. Então aqui deu o trade,
mais ou menos em cima da leitura que a gente tinha falado nessa região de gap aqui, né? Então, e eu acredito que foi um trade bom aí, pelo que dá para perceber. Um trade aí de seus 25 pontos. O range do dólar não tá tão grande assim, né? Ele tá ali na faixa dos 25 a 30 pontos. Então, ele tá um pouquinho mais fechado esse range. E o que a gente tem aqui? Vamos lá. Agora, eu tenho esse order block aqui embaixo, essa região aqui, né, de order block. Essa outra região que ficou aqui. E agora, agora sim ele deixou um topo duplo, percebam? Olha só o que ele fez aqui, ó. Veio até a região desse topo, falhou e voltou aqui para baixo. Muita atenção no seguinte, galera que opera dólar aí. Essa região aqui, tá? Para na abertura o preço não fazer isso aqui e continuar. Afinal de contas, ele deixou uma liquidez interna aqui. E isso aqui no fechamento acabou empurrando o preço ali embaixo, ok? Então, essa região aqui, tanto desse imbalance quanto desse candlezinho aqui, é uma região muito importante, porque se o preço chegar aqui embaixo e ele reagir, ele pode dar continuidade na subida. E aqui seria um ponto que o teu stop está aqui embaixo de qualquer jeito. E o teu alvo é lá em cima, porque se ele segurar aqui e der uma chance de entrada com absorção, com volume, com um cenário que a gente já conhece, o que acontece? É para pegar a grana daqui, estupar a galera que está aqui e levar para o próximo alvo. Esse é o caminho natural, tá? É dessa forma que ele pode ir, né? Esse topo duplo que ficou aqui atrás, opa, apertei o botão errado. Esse topo duplo que ficou aqui atrás é a liquidez de todo mundo que está vendido aqui, que se o preço reagir, os compradores agredirem aqui embaixo, empurrar o preço para cima, o que vai acontecer? Acionar esses stops e levar o preço até o outro patamar, tá? Então, essa é a atenção que vocês têm que ter em relação ao dólar nesses pontos aí, beleza? E aí, se ele perder esse fundo aqui, aí ele vai vir testar os alvos para baixo, tá? Então, assim, a partir do momento que ele perde essa zona aqui, da mesma forma que esse daqui, que vocês têm que entender isso, da mesma forma que esse aqui é a liquidez, que se ele reagir aqui, ele vai para cima, se ele passar daqui desse fundo, aqui está o stop de quem está comprado, né? Você tem stop nos dois lados. Isso é o que a gente chama de liquidez interna, tá? Então, se ele passar daqui, não é para fazer sweep, é para empurrar o preço para baixo. O que vai demandar se vai passar ou não é a força compradora aqui. Se vai conseguir segurar o preço, principalmente nesse candle de volume aqui, que foi onde startou o movimento. Beleza? Essa aí é a visão que vocês precisam ter. Beleza, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí uma excelente sexta-feira amanhã. Grande abraço a todos. Um bom descanso e um ótimo pregão amanhã.